amigos, minhas amigas, futuros servidores públicos. Vamos aqui, neste tópico, estudar o tema das mudanças climáticas, o tema aí do aquecimento global. Porém, o que tem se utilizado mais o conceito de mudanças climáticas. Por isso, eu também vou procurar aí prioritariamente utilizar este conceito, mudanças climáticas. Até bem pouco tempo atrás se falava mais em aquecimento global. Atualmente tem se falado mais aí no termo mudanças climáticas. Então vamos lá, pessoal, o que é a mudança climática? Venham para o slide. O que é o clima? Clima é o conjunto, então o clima é o conjunto de condições médias de temperatura e ambiente num lugar ao longo de muitos anos. O objetivo aqui não é ficar dando aula de geografia, mas então o clima são as condições de, como aqui diz, ó, de temperatura, de pluviosidade, de insolação, de ventos em uma determinada região ao longo de um período de tempo. Normalmente aí 30 anos. Para um estudo de clima se utiliza um período de tempo aí de 30 anos. Uma normal climatológica, o tempo mínimo para esse estudo. Então isso pode ser aí de um país, de uma região, de um estado, de um município. Claro que aqui nós estamos falando do clima planetário. E aí é o conjunto dessas condições médias que define o clima de uma região. Clima tropical, clima equatorial, clima árido, clima semiárido. Agora, o que nós vamos aqui abordar na nossa aula é sobre a mudança climática global. Bom, então a mudança climática ela é o quê? Ela é uma mudança nessas condições médias do clima de uma região, de um país, como já disse para vocês, de um continente, ou das condições médias do clima do planeta Terra. Claro que nós temos vários climas dentro do planeta Terra. Quando se debate aí as mudanças climáticas, se debate as mudanças que estão ocorrendo em várias regiões do planeta. Em função do que, pessoal? Em função da elevação da temperatura média do planeta Terra. Então, essa elevação da temperatura média, ela gera uma série de mudanças climáticas em várias regiões do planeta Terra. Ela gera, ela está gerando. Então, o que é importante vocês saberem? Nós estamos vivendo uma era de mudanças climáticas, onde está ocorrendo o quê? Uma elevação da temperatura média do planeta Terra. E essa elevação da temperatura média do planeta Terra, ela é causada pela ação antrópica. Professor, o que é ação antrópica? Ação humana. Ação humana. Então, as atividades humanas, elas estão causando essa elevação da temperatura média do planeta Terra. Bom, isso resulta o quê? No aquecimento global. Beleza, então esse aquecimento global está levando a uma elevação da temperatura média do planeta Terra. O que se utiliza como referência para isso? Então, eu vou escrever aqui, ó, no próximo slide para vocês. O que se utiliza aqui como referência? Como referência para essa medição? É a era, pode aparecer lá numa prova como a era pré-industrial, pode aparecer lá como ou os primórdios da Revolução Industrial, desde o início da Revolução Industrial, enfim. Tem como
como base o ano de 1850. Tem como base o ano de 1850, a temperatura média do ano de 1850. Bom, aí o que os cientistas climáticos eles dizem? Que de 1850 até o presente, a temperatura do planeta Terra ela aumentou 1,5 graus centígrados. 1,1. A temperatura do planeta aumentou 1,5. 1,1. 1,1. 1,1 graus centígrados. Beleza, pessoal? Aumentou 1,1 graus centígrados. Bom, aqui nós temos um gráfico que ele se inicia no ano de 1800, tá? E vai até o nosso ano aqui de 2020, tá? Mas é aqui, ó, o ano de referência que é utilizado é o ano de 1850. E aqui a média da temperatura da Terra acima e abaixo da média. Então, este gráfico aqui, ele utiliza a média calculada da temperatura do planeta Terra de 1951 a 1980. E o que eu quero destacar? Quero destacar aqui, ó, que se a gente for pegar mais ou menos aí por volta do ano de 1950, então eles pegaram a média da temperatura de 1951 a 1980, mas por volta aí do ano de 1950, não é para complicar, tá, galera? Esse gráfico é só para mim buscar ilustrar a minha explicação, ok? Não é para complicar o estudo de ninguém, joia? Mas então, vamos pegar a média da temperatura de 1951 a 1980, e aí, o que eles verificaram, o que se verifica nos anos subsequentes, que a temperatura média do planeta a cada ano, ela tem sido maior, procurando que são essas setas em vermelho, que estão acima da linha da temperatura média. Ou seja, só utilizei este gráfico para demonstrar que a cada ano tem se identificado sempre um pequeno aumento da temperatura média do planeta Terra, ok? Tem se elevado em relação ao ano aí de 1850. Joia, pessoal? Então, professor Leandro Signori, o que é o aquecimento global? Já coloquei aí para vocês, né? Bom, que eu coloquei para vocês, o aquecimento global, ele leva o quê? A uma elevação da temperatura média do planeta Terra, que isso gera as mudanças climáticas. A própria elevação da temperatura média é uma mudança climática. Agora, o aquecimento global, ele resulta do quê? Do aumento do efeito estufa. O que é o efeito estufa, professor Leandro Signori? É um fenômeno natural que ele mantém a Terra aquecida. Tá? O efeito estufa é um fenômeno natural que mantém a Terra aquecida. Deixa eu ver se eu não tenho aqui um gráfico. Tenho um gráfico aqui, ó, sobre o efeito estufa. O que nós temos, pessoal? Eu vou procurar mostrar aqui para vocês. Venham aqui, ó. O que nós temos? Nós temos na atmosfera uma camada de gases. Uma camada de gases estufa. Certo? Uma camada de gases estufa. Esses gases, eles retêm parte da energia calorífica que chega ao planeta Terra. Vocês podem depois aqui, eu vou colocar de novo para vocês, vocês podem aqui depois
parar aí o vídeo e olharem este gráfico. Então nós temos uma camada de gases. Por quê? O Sol ele emite o quê? Energia calorífica. Essa energia calorífica, ela chega no planeta Terra. Parte dela encontra a camada de gases estufa e já é emitida de volta para o espaço sideral. Outra parte ultrapassa esta camada de gases estufa, tá? Que existem naturalmente na atmosfera do planeta Terra. Ultrapassa e chega à superfície terrestre. Parte já é imediatamente mandada de volta. E parte é absorvida pelas áreas continentais e pela parte líquida do planeta Terra, pela água. Parte é absorvida. Dessa parte que é absorvida, uma parte é mandada de volta, é reemitida. Então nós temos aquela energia que bate e volta, e aquela que é absorvida e é reemitida. Então essa energia que volta, minhas amigas e meus amigos, essa energia que volta, ela bate lá na camada de gases estufas e fica retida. Então fica na superfície do planeta Terra. Abaixo, fica na superfície do planeta Terra. Abaixo da camada de gases estufas. Beleza, minhas amigas e meus amigos? Agora, o que está ocorrendo? Então, parte fica retida e parte ultrapassa, volta para o espaço sideral. O que está acontecendo, pessoal? Essa camada de gases estufa, ela está ficando mais densa. Por que ela está ficando mais densa? Porque as atividades humanas estão gerando gases que estão sendo enviados para a atmosfera, que estão engrossando essa camada de gases estufa, utilizando um termo para vocês entenderem, engrossando. Assim, está havendo o quê? Uma maior retenção de energia calorífica no planeta Terra. E essa maior retenção de energia calorífica tem levado a quê? A um aumento da temperatura, a uma elevação da temperatura média do planeta Terra. Joia, minhas amigas e meus amigos? Então, acho que vocês conseguiram entender. Aqui nós temos, novamente, deixa eu voltar para cá, tá? Então, ó, vocês podem parar o vídeo, olhar aquela imagem ali. Então, o que é o efeito estufa? O que eu já disse para vocês, ó, coloquei no slide. Ele permite a atmosfera da Terra reter parte do calor que o Sol envia ao planeta, o que mantém a temperatura média do nosso planeta em torno de 14 graus centígrados. Essencial para boa parte das formas de vida. Então, se nós não tivéssemos essa camada de gases estufa, a temperatura no planeta Terra seria muito baixa, em graus negativos, praticamente inviabilizando a existência de vida no planeta. Joia? Então, ele é um fenômeno natural. Sendo tecnicamente preciso, o que está ocorrendo é uma intensificação deste fenômeno natural, uma intensificação do efeito estufa. Mas na prova, pessoal, raramente aparece assim. Na prova não vai utilizar o termo a intensificação do efeito estufa. Vai colocar direto o efeito estufa gerado aí pelas atividades humanas. Aí tá tudo bem, tá? Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Os examinadores não vão ter esta precisão técnica. Joia, professor Leandro Signori, tudo tranquilo, estou entendendo aqui. Bom, e aí quais que são os principais gases estufas? Lá na Convenção Quadro da ONU sobre a mudança do clima, se apresenta ali uma lista de gases estufa, que são os gases que são objeto de monitoramento e sobre o qual se busca aí reduzir as suas emissões. Eu aqui coloquei 3 gases principais, mas eu até vou fechar a explicação em 2 gases principais, que são os que estão em destaque. O dióxido de carbono, ou o gás carbônico, o dióxido de carbono, ou gás carbônico, o CO2 e o metano, o CH4. Bom, coloquei também aqui o óxido nitroso. Então, vamos falar dele também, o NO2. Então, o dióxido de carbono,
ou gás carbônico, ele é produzido o quê? Ó? Produzido pela queima. Pela queima de combustíveis fósseis e da biomassa. Professor, combustíveis fósseis, quais deles? Queima de combustíveis fósseis. Petróleo. São as principais fontes energéticas do planeta Terra. Petróleo, gás natural e carvão. Esses combustíveis fósseis, eles geram o quê? O dióxido de carbono, ou o gás carbônico. E esse gás é lançado na atmosfera. Ele vai engrossar a camada aí de gases estufas existente na atmosfera terrestre. E a biomassa? Professor, o que é biomassa? É plantas. Plantas, meus amigos. Árvore. A árvore é uma biomassa. Então, as queimadas... Você vai queimar aí madeira, vai queimar lenha, vai queimar folhas, vai queimar vegetação. Então essa queima, ela leva o quê? A emissão de dióxido de carbono ou gás carbônico. Também nós temos aí a biomassa, que é utilizada para quê? Para a produção de biocombustíveis, o álcool anidro, o etanol no Brasil, o biodiesel. Então, esses biocombustíveis, eles também emitem dióxido de carbono ou gás carbônico, joia? E o metano, pessoal, o metano, ele é gerado pela decomposição da matéria orgânica em aterros sanitários. Quando quem conhece um aterro sanitário, sabe que lá você tem ali uma estrutura implantada de queima do gás metano até captação desse gás metano. Porque a decomposição dos resíduos dos aterros, ela vai gerar um gás, gera um líquido também, que é o chorume. Mas aqui o que nos interessa é um gás, que é o gás metano. Então, aterros sanitários, lixões, então lixões emitem muito mais gás metano, obviamente, do que aterros sanitários. Agora, também gerado aí pela flatulência e pelo processo digestivo do gado. Então, aquele processo digestivo aí do gado, ele vai gerar o gás metano. Então, os animais emitem gases. Os humanos também emitem gases. Então, nós estamos emitindo o quê? Gás metano. Certo, pessoal? Plantação de arroz também, alagados, decomposição de matéria orgânica em pântanos. Isso tudo gera aí o gás metano, que é o segundo gás de maior contribuição para a intensificação do efeito estufa. Joia? E é um gás que ele sempre foi importante, mas inclusive foi em uma das deliberações dos acordos feitos entre países na COP26, 26ª Conferência das Partes da Convenção Quadro sobre a mudança do clima da ONU. Então, dezenas de países assinaram um compromisso global sobre o metano, relativo à redução das emissões deste gás aí, tá? O gás metano. E aí nós temos o óxido nitroso, temos outros também, como eu falei para vocês. Então, processos industriais, agricultura, tá? Vai gerar aí óxido nitroso. Exemplo, na utilização aí de fertilizantes. Joia, minhas amigas e meus amigos. Vamos aqui adiante. Consequências das mudanças climáticas, pessoal. Vou recapitular, que eu sei que vocês conhecem, estudaram isso, mas vamos lá. Consequências das mudanças climáticas. Derretimento das geleiras, elevação do nível do mar e da temperatura dos oceanos, intensificação e maior severidade dos fenômenos climáticos extremos, extinção de espécimes de fauna e flora, desaparecimento de países insulares, entre outras.
Então, se nós estamos tendo uma elevação da temperatura média do planeta Terra, isso leva ao quê? Leva a um derretimento das geleiras, daquele gelo que se encontra nas altas altitudes, né? Aquela neve conhecida como neve eterna. Ora, pessoal, qual que é a temperatura? Quando a temperatura ela está em 0 graus, a água passa o quê? Do estado líquido para o estado sólido. Então, em bordas de geleiras, onde tu tem ali aquela temperatura muito próxima ali do 0 graus, então tu vai tendo uma elevação da temperatura, isso leva a quê? Opa, não está mais a menos 0 graus. Certo? Isso leva a quê? Leva um derretimento das geleiras, como aquelas neves das altas altitudes. E aqui, o que é mais, qual que é a região do planeta mais afetada? É o Ártico. É o Ártico, certo? Claro, se tu está lá no continente antártico, tu está a menos 5, menos 10, menos 15 graus centígrados, evidentemente que se o planeta Terra aqueceu 1 grau centígrado, isso vai levar a um derretimento daquele gelo eterno ali, daquelas geleiras. Então é em áreas de borda, onde essa temperatura ela está muito no limite, muito próxima aí do 0 graus. Joia, meus amigos? E isso leva a quê? A elevação do nível do mar. Então, mais água, as geleiras derreteram, aumenta a quantidade de água em estado líquido. Então, leva a uma elevação do nível do mar, que conforme o quanto a temperatura média do planeta Terra for se aquecer, vai alagar várias áreas costeiras nos diversos continentes. Países insulares vão desaparecer, poderão desaparecer. Professor, o que são países insulares? São ilhas, são aquelas ilhas, aqueles países que estão ali nos mares e oceanos. Então, ilhas muito próximas do nível do mar, muito próximas. Conforme o quanto se elevar o nível do mar, isso vai fazer com que, já está fazendo, tá? Com que países insulares eles venham aí a desaparecer. Então, se a temperatura média do planeta se eleva, isso eleva não somente a temperatura na superfície terrestre, mas também a temperatura dos oceanos. E nós temos muitas espécies de seres vivos que elas são muito sensíveis à mudança da temperatura, que uma elevação da temperatura pode levar e tem levado à extinção de espécies, e outras que vão acabar se deslocando, espécies de fauna se deslocando dos seus habitats. Por quê? Porque ali teve uma elevação da temperatura, então elas são muito sensíveis a essa mudança aí de temperatura. E algo que é uma realidade, mais uma realidade das mudanças climáticas, do aquecimento global, é a intensificação e uma maior severidade dos fenômenos climáticos extremos. Então, meus amigos, a ciência climática tem demonstrado isso, que tufões, furacões, tornados, eles têm sido mais frequentes e com uma maior severidade, uma maior intensidade. Chuvas, grandes chuvas, então chuvas extremas, muito intensas, grandes quantidades de chuvas em um curto período de tempo. Isto tem ocorrido com uma maior frequência, com uma maior severidade. Secas vão ocorrer com uma maior frequência também e vão ser mais severas. Joia, pessoal? Então, esses fenômenos climáticos extremos se intensificar. Onde chove, está chovendo mais em algumas regiões do planeta e de uma forma mais intensa. Onde chove pouco, está chovendo menos. Então, as estiagens estão sendo maiores e mais severas. Joia? Beleza, minhas amigas e meus amigos? Bom, e a ciência climática, ela procura demonstrar as evidências do aquecimento global. Nós temos aí no âmbito da Organização das Nações Unidas o IPCC, o Painel Intergovernamental sobre
a mudança do clima ou as mudanças climáticas. E este painel produz já há algumas décadas relatórios sobre a mudança climática, e demonstrando que ela tem sido causada pelas atividades humanas. Grande parte, vamos dizer assim, que próximo de 100% dos cientistas climáticos, eles concordam que a mudança climática que a humanidade está vivendo, ela tem como causa a ação antrópica, a ação humana. Mas nós temos um grupo muito minoritário de cientistas que atribuem esta mudança climática a um processo natural, exclusivamente natural do planeta Terra, certo? Então é importante vocês saberem que não há um consenso na ciência climática sobre isso, mas cientistas climáticos que dizem que é um fenômeno exclusivamente natural do planeta Terra, eles são um grupo aí muito minoritário, até porque os estudos sobre a mudança climática têm cada vez mais apresentado evidências mais consistentes de que a ação humana é que tem sido a responsável pela mudança climática que vive a humanidade, que vive o planeta Terra na atualidade. Mas vamos ver aqui alguns dados, pessoal. Vejam só, evidências do aquecimento global. O século XX foi o mais quente dos últimos 500 anos. O período de 2001 a 2020, tá? Nós tivemos o quê? 19 entre os 20 anos mais quentes da história. A década de 2010 a 2019 foi a mais quente da história. 2016 a 2020 foram 5 anos mais quentes, desde o fim do século XIX. 2016 e 2020 foram os anos mais quentes da história. E 2019 o segundo ano mais quente de todos os tempos. Vejam vocês aqui, ó, setembro de 2020 foi o mês mais quente da história, superando o mês mais quente que tinha sido um mês aí do ano de 2019. E aí, ó, desde meados, eu vou fazer uma correção aqui, ó. Desde meados, metade, tá, galera? Desde meados do século XIX, por volta do ano de 1850, a temperatura média da superfície global aumentou cerca de 1,1%. E a ciência climática tem demonstrado que, neste período, a concentração de gases estufa, ela tem o quê? Tem aumentado. Tem aumentado lá na camada de gases estufas, fazendo essa correlação, mostrando que essa concentração de gases estufa tem aumentado em função de um aumento das emissões de gases estufas pelas atividades humanas. E aí fazendo essa correlação com o aumento da temperatura média do planeta Terra. Tranquilo, minhas amigas e meus amigos? Vamos aqui adiante. Se alguém quiser depois parar o vídeo, dar uma olhada. Aqui, ó, um dos estudos climáticos, né, sobre a extensão mínima de gelo do mar Ártico. Sem a extensão máxima, a extensão mínima de gelo. Vocês podem ver aqui, ó, de 1980 até o ano de 2019, a gente pode ver que ano a ano, essa extensão mínima de gelo ela tem diminuído na medida que a temperatura vai se elevando ao longo dos anos, porque no inverno no hemisfério norte, essa extensão dessa camada de gelo ela aumenta. E no verão ela diminui até para o seu nível mínimo. E esta extensão mínima, ela tem diminuído ao longo dos anos, tá? Consequência do aquecimento global, que gera aí a mudança climática. Joia, minhas amigas e meus amigos. Vamos adiante aqui. Questão de prova. O que ela diz? Ó, embora contestadas por alguns setores, as mudanças climáticas podem ser representadas por fenômenos naturais extremos, a exemplo de secas prolongadas e chuvas torrenciais.
Pessoal, o gabarito da questão está certo. Porque o que diz? Ó, embora contestadas por alguns setores. Até vou colocar para vocês o que eu disse. Não há consenso científico. Não há consenso científico de que a ação antrópica gera as mudanças climáticas. Beleza? Agora que vocês têm que entender também, pessoal, que é um grupo muito minoritário de cientistas, joia? Nós temos que colocar isto, mas entender que é um grupo muito minoritário, que isso não é expressivo, joia? As mudanças climáticas podem ser representadas, claro, ó, fenômenos naturais extremos, conforme nós já falamos, por fenômenos naturais extremos, a exemplo de secas prolongadas e chuvas torrenciais. Tranquilo, minhas amigas e meus amigos, vamos aqui fechar aí este bloco, do primeiro bloco aqui do nosso estudo sobre o tema das mudanças climáticas. Galera, vamos fazer o seguinte, vamos seguir o nosso estudo após o intervalo, tá? Porque senão vai acabar ficando aí tarde para nós fazermos o intervalo. 15 minutos, pode ser? 15 minutos de intervalo, aí na volta nós seguimos estudando o tema aí das mudanças climáticas, tá? Ó, a Ive Klein já perguntou, vai ter café? Vai ter café. Vai ser agora o café, beleza, galera? Então, tomar um café, esticar o corpo, é isso aí, fazer um alongamento, fazer um lanche. Beleza? Vamos lá, voltamos após o intervalo.